Então, eu tava com esse pensamento e queria falar pra vocês. Qual que é o mapa da sua vida? Pra onde que você tá indo? Você vai viver nesse lugar escuro, frio, árido, onde o vento bate e te leva pra qualquer lugar? Ou você tem um mapa? Você tá perseguindo uma meta, um objetivo? Você quer colocar sua vida exatamente no lugar onde esse mapa aponta? Salve, salve! E aí, fala, minha rapaziada! Boa tarde pra vocês. Boa noite, na verdade, já, né? E, rapaziada, eu queria falar um papo com vocês, mano. Eu vim refletindo, né? Tava andando de moto, voltando do trabalho, e eu vim refletindo e criei essa história na minha cabeça, né? E o que eu ia falar pra vocês? Suponha, tá? Vamos supor que você tá em uma rua escura, beleza? Você tá numa rua escura e você tá simplesmente seguindo naquela rua, né? Então você vai encontrando com outras pessoas naquela rua, naquela avenida, né? E vai encontrando com pessoas, vai trocando um papo e tal. E aí de repente uma pessoa passa e tá indo pra um lugar, você vai, começa a seguir aquela pessoa, trocar um papo. E aí naquele meio ela tem algumas dificuldades, você ajuda ela e tal. De repente aparece uma outra pessoa, né, naquela estrada. E aí você começa a andar com essa outra pessoa e tal, e vai seguindo ela, trocando um papo. E daqui a pouco tá passando um monte de gente e tal, você encontra mais pessoas e você percebe que você tá indo, tá curtindo, tá vivendo, né? E seguindo naquela rua. Só que você descobre que andando naquela rua existe um mapa, né? Então você tá andando, de repente você acha um mapa, né, no chão ali, e você pega esse mapa, tá? E esse lugar que você tá não é um lugar tão ruim assim, né? É um lugar estranho, escuro, você encontra outras pessoas, beleza, e tá tudo bem, né? Só que, então, de repente você encontra um mapa, mano. E nesse mapa, ele vai te levar pra um lugar muito top. Um lugar que tem praia, tem natureza, tem paz, tem pássaros. E é um lugar muito lindo. E você começa a ver aquilo e fala: nossa, cara, seria muito bom se eu chegasse nesse lugar, né? Então você pega aquele mapa e começa a caminhar e analisar aquele mapa, começa a perseguir e começa a buscar aquele lugar, né? Incansavelmente, incessantemente, né? E no meio desse caminho, algumas pessoas cruzam com você, né? E algumas pessoas, elas vêm e começam a embarcar nessa jornada com você. E você tá indo em busca, né, de encontrar aquele lugar tão sonhado, cara. E sair desse lugar que você tava. Que é um lugar confortável, tranquilo, onde você ia seguindo conforme o vento te leva, né? E aí eu cheguei nessa reflexão, cara. A nossa vida é exatamente assim. Se a gente não sabe para onde a gente está indo, se a gente não tem um mapa claro na nossa mente de para onde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar, né? Percebe que a gente passa a ser um alguém que o vento assopra e leva você para lá, leva você para lá. Você passa, né, a sua vida curtindo com algumas pessoas, de repente você vai para um outro lado. É como se fosse um barco a vela, né? Que não é um barco a motor. E ali esse barco a vela, ele tem a vela, né? Que é para onde o vento bate e o barco vai, né? De acordo com a configuração da vela. Então o seu barco, ele tá meio que à deriva. Para onde o vento bate, o seu barco vai. Entende, cara? Então, qual que é o plano, né, para nossa vida? A gente tem que ter um mapa para onde que a gente quer ir, né? E eu tava lendo um livro, cara, chamado Segredo dos Campeões. E nesse livro, ele explica isso. Ele explica que se você não tem uma meta clara, um objetivo claro de aonde você quer chegar na sua vida, o que você quer alcançar na sua vida,
você vive o tempo todo em círculos, né? Porque você foca a sua energia em várias coisas. Você vai seguindo uma coisa, daqui a pouco você vai seguindo outra, daqui a pouco outra. E você percebe que sempre você tá andando em círculos, mas você nunca chega em lugar nenhum. Então, eu tava com esse pensamento e queria falar pra vocês. Qual que é o mapa da sua vida? Pra onde que você tá indo? Você vai viver nesse lugar escuro, frio, árido, onde o vento bate e te leva para qualquer lugar, ou você tem um mapa, você está perseguindo uma meta, um objetivo, você quer colocar sua vida exatamente no lugar onde esse mapa aponta? E aí, fala para mim, o que você está buscando? Porque se você não estiver buscando nada, se você não tiver um mapa claro de onde que você está indo, cara, você precisa correr atrás disso hoje. Eu sei exatamente o que eu quero e aonde eu vou chegar. Eu sei disso, entendeu? E é por isso que muitas vezes eu tenho resultado, tá? Fica um pouco ruim, talvez, eu falar assim, que eu tenho resultado, né? Mas realmente, cara, eu sou um cara que eu não tinha nada, eu era um cara gordo. Eu tinha uma motinha Shinerai, eu trabalhava no restaurante, né? Eu trabalhava de segunda a segunda no restaurante. E consegui mudar minha vida, graças a Deus, cara. Com certeza eu ainda trabalho muito, eu não sou rico, não sou milionário, não tô onde eu quero, mas exatamente tudo que eu sonhei, né? O mapa exatamente do que eu tinha há mais ou menos 5 ou 6 anos atrás é exatamente a vida que eu tenho hoje, mano. Exatamente. A moto que eu sonhava em ter, eu conquistei, depois já vendi, já tive outra, né? Então, tudo que eu sonhei ali, né, até esse determinado momento eu consegui ter. Tá? Por quê? Porque eu tenho um mapa claro na minha mente de aonde eu quero chegar, entendeu? E aí fica até a reflexão dos vídeos anteriores aí, né? Da questão da camada de identidade, né? Do que você acredita, do que tá ali dentro. Se você acredita que é alguém de valor ou não. Se você acredita que você pode conquistar ou não. Então essa é a parada. Um vídeo se encaixa com outro, tá? Então era isso que eu queria falar pra vocês. O vídeo vai ficando por aqui, mas a reflexão é essa. Você tá como um barco à deriva? Ou você tá perseguindo um mapa de um lugar bonito, lindo e maravilhoso da onde você quer chegar? Fala pra mim. Beleza, minha rapaziada? Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu!